Oi, gente, vamos lá para a nossa aula de história. Vamos continuar falando sobre o ciclo do ouro no Brasil, né? Deixe-me ver, né? Nós começamos a falar sobre isso na aula passada e vamos dar continuidade hoje ao conteúdo do ciclo do ouro no Brasil para que a gente possa terminar as atividades do livro de vocês, né? Vamos lá. Esse conteúdo está na página 54 e 55 do livro de vocês, né? E o que foi? Por que aconteceu o ciclo do ouro no Brasil? Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas, né? Quando eles saíram daqui, da invasão brasileira, eles conseguiram levar açúcar e plantar nas Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos, porque o açúcar que a Holanda oferecia era mais barato. Então, se eu tenho muito produto, né, para vender, alguém vai sair perdendo, porque alguém vai vender mais barato. E o Brasil não estava em condições de fazer frente, ou seja, de poder fazer o que a Holanda estava fazendo, vender o açúcar mais barato. Até porque a Holanda, antes, ela revendia o açúcar do Brasil. Depois das invasões e da expulsão dos holandeses, a Holanda deixou de fazer isso. E aí o açúcar brasileiro entrou em crise, né? Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca por metais preciosos, né? Porque, na realidade, quando os europeus começaram a criar colônias na América, o que eles buscavam muito eram metais preciosos. No Brasil, eles chegaram primeiro a explorar o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, e depois incentivaram a procura pelos metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. O açúcar ficou de lado e a exploração dos metais preciosos ficou agora sendo a sua atividade principal. O seu meio de fazer uma nova exploração dentro do Brasil. As primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram-se sem qualquer estrutura. Não havia moradias, não havia alimentos ou remédios, né? Então, eles iam para a floresta, para dentro do interior, e não havia estrutura nenhuma para que eles pudessem viver. Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesão, vendedores ambulantes e na própria mineração. Esses negros que eram vendedores ambulantes eram conhecidos como negros de ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficava para os seus donos. Eles eram escravos, né, gente? Trabalhavam para os seus donos e o que eles vendiam, a maior parte ficava para os donos. A exploração do ouro dependia do escravo negro, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha de procurar o ouro nos rios, em suas margens e no seu leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes e, por esse motivo, trabalhavam em média apenas 8 anos.
porque morriam de alguma doença, né? O trabalho era muito árduo, era muito duro. Nem os negros conseguiam sobreviver tanto tempo trabalhando nessa exploração. Depois que o ouro dos rios acabou, os negros passaram a extrair o ouro das encostas, dos morros e das galerias subterrâneas, como a gente observa hoje. Não é só nos rios que se encontram metais preciosos, eles precisam muitas vezes cavar grandes galerias para poder tirar esses metais preciosos dessas encostas de morros. Nessa época, o escravo poderia comprar a sua alforria. E o que era essa alforria? Era um documento que ele comprava que dava a sua liberdade. Ele precisava comprar. Mas também não era fácil. Por quê? Porque tudo que eles conseguiam retirar de minérios ou de metais preciosos, eles davam aos seus donos, e Portugal, por sua vez, cobrava altos impostos, né, por esses metais preciosos. O que sobrava para eles era muito pouco. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos dos escravos, e ao escravo cabia a mínima parte, né, gente? Então, esse foi o ciclo do ouro que aconteceu no nosso país lá entre os séculos 18 e 19, certo? Então, a nossa aula de história hoje terminamos por aqui. Daqui a pouco nós teremos a nossa aulinha de matemática, ok?